vida, essa foi a minha escolha, você tem total direito de escolher diferente. E é isso, já faz 7 anos que eu sou vegana. Acho que aí começa o problema. Fala pessoal, Alisson falando, e hoje eu vou retomar então o quadro de vídeos React sobre direitos animais, veganismo, o que está sendo comentado quanto à causa animal aqui no YouTube brasileiro. E para essa volta dos vídeos React aqui do canal, eu resolvi então escolher um vídeo que foi postado agora há pouco, de uma YouTuber que eu nunca ouvi falar, mas que eu vejo que ela tem um público bem amplo e que pode ser interessante para a gente iniciar aqui um diálogo filosófico quanto aos pontos que ela levanta. Eu não sei exatamente que pontos são esses, mas eu vi que ela postou um vídeo porque eu virei vegana. Essa youtuber, ela se chama Adriana Lua, é o canal dela no YouTube, tem 618 mil inscritos, Adriana Lua, e ela postou recentemente, faz sei lá 3, 4, 5 horas, ela postou esse vídeo, então eu vou fazer o react, o que vier aqui eu vou falar na minha cabeça. Enfim, se eu acho que ela falar alguma coisa que seja não faça sentido, eu vou dizer. Se eu achar que ela tá certa, eu vou dizer também. Vamos descobrir junto? Vamos nessa então. E quem quiser me incentivar a continuar com esse quadro aqui no canal, por favor, cliquem aí embaixo no botão de seja membro e escolha a melhor forma de me incentivar a trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês, valeu? Mas sem mais delongas, vamos nessa. Fala galera da Terra, aqui é a Lua e hoje eu vou responder a pergunta mais perguntada da história das perguntas que já me fizeram, porque eu virei vegana. E eu só queria deixar bem claro que eu não fiz esse vídeo na intenção de julgar ninguém, de apontar dedo nem nada. Cada um faz o que quer da sua... A primeira coisa, as pessoas realmente tendem a saber por que a gente é vegano, quais os motivos que a gente realmente elenca para tentar fundamentar a nossa mudança de vida, porque se tornar vegano não é algo que não vai ter custos de certa forma para o teu bem-estar. Claro que tu consegue ser vegano de forma bem tranquila, teu bem-estar é totalmente respeitado, tu realmente preza por ele mesmo no estilo de vida vegano, mas o problema é o custo da mudança, né? As pessoas estão muito acostumadas, por exemplo, a comer carne, a comer, sei lá, derivados de animais como leite, ovos ou o que for, né? E de repente, nossa, isso aí, não posso mais comer isso para ser vegano, então tu vai ter que fazer uma espécie de mudança relativamente radical, né? Pelo menos no sentido de ir na raiz do problema, que é cortar, né, a crueldade contra animais. Vamos ver então o que a Lua diz aqui. Sua vida, essa foi a minha escolha, você tem total direito de escolher diferente. E é isso, já faz 7 anos que eu sou vegana. Eu acho que aí começa o problema, porque, tá, ok, as pessoas realmente têm o direito à escolha. Em qualquer sociedade, pelo menos democrática, liberal, nós temos o direito de escolher. O problema é que quando tu, uma pessoa vegana, vai lá e diz, é apenas a minha escolha, é apenas o meu modo de ver a realidade, bom, tu já não tá mais reivindicando o veganismo como uma obrigação moral. Tu não tá mais dizendo que a coisa é muito além de uma escolha pessoal, de um gosto pessoal, né? Tu reduzir o veganismo é apenas a minha escolha pode ser muito problemático, especialmente porque em diversas situações isso aí vai um pouco que legitimar, né, a crença de muitas pessoas de que ela é vegana porque ela escolheu e nada mais. Tal como, sei lá, a pessoa ela é da igreja evangélica porque ela escolheu. A pessoa, sei lá, faz atletismo, faz futebol, porque ela escolheu, é apenas a escolha pessoal dela, não é mesmo? Só que a gente sabe que isso é bastante problemático, especialmente pelo fato de que, bom, e a escolha dos animais? Os animais puderam escolher? Porque no final do dia, o veganismo está justamente preocupado com as considerações éticas próprias que nos levam a considerar moralmente os animais. Então, não, Adriana Lua, veganismo não é uma mera questão de escolha. E de certa forma, quando tu diz para as pessoas que é apenas a minha escolha pessoal, bom, de certa forma tu vai estar contribuindo para as pessoas pensarem que não existe qualquer obrigação da parte delas de fazerem a mudança. Mas antes disso tudo, eu era aquela pessoa que dizia que todo vegetariano era frescurento, que eu nunca ia parar de comer carne, imagine virar vegana. Na real, eu nem sabia que isso existia. E eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, a minha irmã até tentou virar vegetariana, e toda vez que a gente ia comer, ela recusava carne, eu não conseguia não zoar. Eu ficava falando que era burrice, que era frescura, que não tinha por que ela fazer aquilo. É isso que tinham me ensinado, que os animais serviam pra não servir, que eu tinha que comer a carne, senão eu ia ficar doente, e pronto. Em geral é isso mesmo, as pessoas tendem o processo de mudança, eu quero falar isso ainda em outro vídeo. Tom Regan escreveu os tipos de pessoas, como elas lidam, né, com o veganismo. O processo de mudança é muito penoso para pessoas tipificadas como relutantes, elas relutam contra a verdade, contra os argumentos, contra a consistência teórica, né, que o veganismo tenta trazer e esclarecer as pessoas, e eu estou tentando fazer esse trabalho aqui de filosofia
pública mostrar as razões pelas quais o veganismo é verdadeiro, tá? E de fato, as pessoas tendem a relutar bastante mesmo aqui no meu canal, tá? Então, não é, sabe, nenhuma novidade que muitos veganos, antes de se tornarem veganos, eles eram aqueles caras que criticavam os veganos, né? Eu não cheguei, assim, a criticar abertamente veganismo ou o que for na minha vida, mas eu sempre, no começo, quando me tornei vegetariano, lá em 2013, eu pensava, veganismo, ok, até que faz algum sentido, mas é muito radical. Mas de repente tu vai vendo que radical mesmo é tu não fazer nada a respeito pra, sei lá, diminuir, mitigar ou acabar com a crueldade contra os animais, né? Vamos seguir. Enfim, quando eu tinha uns 14 anos, eu tive um estalo. Eu olhei pra carne do meu prato e ao invés de chegar aquele bife suculento, gostoso, cheiroso, eu enxerguei o que aquilo realmente era. Um pedaço de bicho morto. Eu sei que é meio bruto falar assim, mas não é isso. Isso é interessante que ela traz aqui, porque o Peter Singer no livro Libertação Animal, não tô com ele aqui pra mostrar pra vocês, se eu lembrar eu coloco o link aí na descrição, e se vocês quiserem comprar, enfim, né, pra me ajudar. O ponto do Singer, ele traz um ponto, isso no Libertação Animal, sobre o uso ideológico da linguagem. Eu falei sobre isso na minha palestra sobre mercadoria animal, né, mas basicamente a gente tende a olhar para esse pedaço de bicho morto e tentar categorizar esse pedaço como algo que não nos lembre de que de fato é um pedaço de bicho morto, né? A gente, sei lá, chama aquilo de hambúrguer, a gente dá um nome de comida para aquilo, sei lá, maminha, vitela, né? A gente chama, sei lá, colchão de dentro, colchão de fora, sabe? E a gente dá alguns nomes que não necessariamente vão nos lembrar do fato de que aquele alimento, ele é fruto de morte, de relativa crueldade aos animais, que muitas vezes a gente realmente não está ciente do que está acontecendo antes daquilo chegar ao nosso prato, né? Então é muito importante isso que a Lua pontua, né? De que de fato, né, é um bicho morto. O que eu posso fazer? Eu vou negar a realidade? Vou dizer que é apenas carne? Bom, as pessoas que vão dizer, é só carne, elas vão estar muito preocupadas quando tu aponta para a realidade de que é um pedaço de bicho morto, né? Muitas pessoas vão aceitar que de fato é um pedaço de bicho morto, mas isso não torna a coisa errada. E isso pode dar um bom pano para discussão, né? Mas em geral isso é muito, muito comum, usar a nossa linguagem, né, para tornar aquilo que a gente faz com os animais algo mais leve, algo mais aceitável, né? Então quando o vegano vem e fala, sabia que isso aí que tu tá comendo é um cadáver, é um bicho morto, né? As pessoas vão dizer, como assim? Não, eu não como cadáver, nossa, eu só me alimento de vida, só me alimento de coisas boas, saudáveis, o que for, isso aqui não é algo morto, não. As pessoas vão tentar relutar, né, e tu vai ser visto como vegano chato, mas no final do dia tu só tá constatando um fato, né, um fato que as pessoas precisam lembrar constantemente para elas perceberem que tem algo errado aí, né, mas enfim, vamos lá. Desde então eu não conseguia enxergar de outra forma. Sempre que eu ia comer e tinha carne, eu não conseguia não ficar pensando nas mil coisas que deviam ter acontecido para aquele pedaço de bichinho chegar no meu prato. Daí eu fiquei mais ou menos... Isso é importante mesmo, Luna, porque a gente precisa constantemente lembrar do passado, do processo produtivo, daquilo que aconteceu para que aquilo pudesse, enfim, chegar ao nosso prato, né? É o que eu falei na minha palestra sobre mercadoria animal, que está aqui no meu canal no YouTube e também está lá no canal dos Direitos Animais e Veganismo, né, da webconferência do IPA, tá bom? Um ano e meio assim, comendo muito queijo, ovo e peixe. E ainda dizia para as pessoas que eu era vegetariana. Cara, o peixe não era tão... Sim, muita gente, não sei como tá hoje em dia, né, mas muita gente acredita sim que dá para se intitular como vegetariana comendo peixe, né. Até existe um termo para isso, pessoas que só comem peixes, né, e que não comeriam carnes vermelhas, nem carne de frango, o que for, o pessoal chama de pescetariana, né. Se você come peixe, não come mais nenhum tipo de carne, você se enquadraria nesse termo, pescetariano. Só que de fato ainda... A questão dos peixes é realmente problemática, né? A gente tem o que anualmente mais de 1 trilhão, uma estimativa porque, né, a morte de peixe é medida em toneladas de pescado, né, de animais marinhos pescados e não em animais individuais, até porque contar peixes seria algo surreal. Então se estima que mais de 1 trilhão de peixes seriam mortos anualmente só para alimentar, né, as pessoas que comem peixe, inclusive os pescetarianos, tá? Então a gente precisa
precisa realmente criticá-los também. E de fato isso é muito comum de a pessoa comer peixe e se achar vegetariana, né? Até porque muitos dizem, tu vai lá e diz, eu sou vegetariano, não como carne, e a pessoa fala, nem peixe, né? Então já existe um senso comum que eu acho que tá acabando, pelo menos eu não vejo mais pessoas fazendo isso, né? Mas eu me lembro, por exemplo, o Roberto Carlos, né? O ícone da música brasileira, que todo final de ano tá lá na Globo cantando as mesmas músicas. Ele parece que, não sei se ainda, né? Mas boa parte da vida se dizendo vegetariano, ainda que ele comesse peixe sempre, né? E isso tá tecnicamente errado. O mais apropriado em termos técnicos de definição seria dizer que ele é pescetariano, né? Ou peixetariano, ou o que for, né? Mas ainda assim, um vegano vai dizer, não, tu ainda tá errado, meu irmão, né? Tu ainda precisa dar um passo decisivo para dirimir uma crueldade desnecessária contra animais. E não é mera questão de escolha. Não é mera questão de escolha, né? Porque se for, a gente vai ter vários e vários problemas que a gente vai ter que ser consistente no nosso argumento e levar isso para os casos humanos. E daí, sei lá, vou matar, vou estuprar, vou roubar pessoas e vou dizer, não, é mera questão de escolha, né? Ser uma questão de escolha torna tudo ok, né? Porque, de fato, se eu quiser escolher, sei lá, atirar no meu vizinho agora, eu posso fazer. Mas não é porque eu escolhi isso que tá ok, né? Vamos concordar. Explícito. Não é como se fosse uma vaca que chora ou um porco que grita desesperado indo pra bate sabendo que vai morrer. Não, é um peixe. Então, pra mim não tinha problema. Pra mim era menos pior do que carne vermelha e... É verdade. Muitas pessoas acham que tá de boa comer peixe porque o peixe não grita. Basicamente é isso. Gerar empatia nas pessoas a partir de peixe é muito difícil. E é por isso que os animalistas, teóricos, filósofos variados da ética animal vão comumente defender que a gente não deve se basear em critérios de empatia para defender qualquer ser vivo, né? Não é como eu me sinto vendo aquele animal que vai definir se eu devo considerá-lo moralmente ou não, se eu devo dar direitos a ele ou não, né? Isso não é um bom critério, especialmente diante do fato de que tem muitas pessoas que não vão sentir, nada quanto a outros animais e mesmo quanto a outros humanos, como por exemplo psicopatas, tá? Então a gente não pode se basear no critério de empatia para decidir se a gente vai ferir ou não algum ser, seja animal, seja humano. Frango, então eu continuei comendo. Até que um dia eu comecei a me questionar, cara, será mesmo que é menos pior? Ou sou eu que quero acreditar nisso? Porque, mano, peixes são animais também, né? Eles sentem dor, eles têm emoções, eles têm uma ótima memória, eles conseguem aprender coisas. Daí, movida por esse questionamento, eu fui dar uma pesquisada e uma das coisas que eu descobri foi que dos quase 3 bilhões de peixes que são retirados dos mares todos os anos, pelo menos uns 40... Não são só 3 bilhões, não. Pelo menos a gente não sei do que fonte ela utilizou aqui, né? Mas 3 bilhões é muito pouco, tá? Sério, são só de animais terrestres. São cerca de 60 a 80 bilhões animais terrestres, porco, gados variados, né, vaca, bezerros, galinha, pato, sei lá, cavalo, sei lá, cachorro, ou o que for, cachorros também, né, agora no Festival de Olim estão sendo abatidos para consumo, né, só de animais terrestres são cerca de 70 a 80 bilhões anualmente. Então, todos os anos, não são apenas 3 bilhões de peixes que são retirados dos mares, não. A coisa está na casa dos trilhões. A gente nem faz ideia do que é um trilhão, né? Mas a gente está comendo peixe que nem sei lá, cara, o ser humano é um grande predador de peixes, né, peixes mais variados, né, inclusive cetáceos, né, peixes são aqueles que têm a cauda do estilo reto, na vertical, né, que anda assim, né, e cetáceos são os que têm a cauda assim, né, os cetáceos são tipo baleias, golfinhos, ou o que for, né, inclusive a gente também mata cetáceos, especialmente nas culturas asiáticas, os japoneses adoram comer uma carne de baleia, por exemplo, né? Então não é só bilhões, não. A coisa tá na casa dos trilhões anualmente, tá bom, Lua? 40% são de animais que nem eram pra estar ali, mas foram pegos por acidente. Toneladas de baleias, golfinhos, focas, tartarugas e até de espécies ameaçadas de extinção são levados e são mortos por esses navios de pesca. E cara, esse é só o topo do iceberg. Infelizmente, o buraco é bem mais embaixo e agora eu já não tô mais falando do peixe. Já que eu comecei a falar de impacto ambiental, pasmem. Se as 20 maiores empresas de carne e laticínios do mundo fossem um país, eles seriam o 7º maior emissor de gases de estufa do mundo. Isso sem falar do desmatamento, né? No Brasil, 80% do desmatamento que foi documentado de 1990 até 2005 foi por conta do consumo de carne. E hoje em dia a situação não tá muito diferente disso. Sabia que se você
decidir passar só um diazinho sem consumir nada de origem animal, você evita o desperdício de mais ou menos uns 3.400 litros de água, que são 26 banhos de 15 minutos, de 7 quilos de grãos que poderiam alimentar uma pessoa por uma semana, e por fim você também acaba evitando o lançamento de mais ou menos 14 quilos de CO2 na atmosfera, que equivalem a 100 km rodados no carro comum. Eu não sei exatamente quais as fontes que a Lua está utilizando aqui. Bom, não tem referência na descrição dela. Deixa eu ver se nos comentários não tem. Bom, mas em geral é meio que... Eu vou assumir que ela está utilizando uma fonte confiável, porque em geral esses dados quanto a efeito estufa, quanto a poluição do meio do agronegócio, pecuário, o que for, de fato, são dados bastante... que já se tornaram uma espécie de consenso científico. Os cientistas dos mais variados, especialmente cientistas que trabalham com meio ambiente, com clima, o que for, eles reconhecem que de fato o impacto ambiental da pecuária, da indústria agro em geral, ele é muito grande, né? Então, eu não sei se a precisão aqui do que a Lua está falando é verdade, mas o ponto principal que eu quero dizer aqui para vocês é que tudo que a Lua está falando aqui quanto aos animais são apenas argumentos indiretos, são razões indiretas para considerar moralmente os animais. Nada disso aqui, né, mesmo que não, só para vocês terem ideia por que eu tô falando isso, é porque mesmo que nenhum desses problemas ambientais estivesse ocorrendo com a exploração dos animais, mesmo assim a gente teria o dever de se tornar vegano, tá? Então, por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha que a única coisa que importa no final do dia é defender o meio ambiente, é defender o clima, sabe? É fazer o bem-estar do planeta, ou o que for. Não, o que importa em termos morais, né, é respeitar a ciência de diferentes indivíduos, não importa, né, a espécie a que ele pertença, né? Ou seja, se o animal, se o indivíduo, se aquele ser vivo, ele pode ser afetado de forma positiva ou negativa, em que ele reconheça aquilo como um dano a si mesmo, ou um prazer ou um deleite para si mesmo, isso já é suficiente para a gente reconhecer que a gente deve fazer algo a respeito para evitar os danos a esse indivíduo que se importa com a própria vida, né? A gente não tem nenhuma evidência de que uma árvore se importa com a própria vida num nível de consciência, né? A gente não tem evidências de que, sei lá, bactérias, vírus se importam com a própria vida num nível de consciência. A gente não tem qualquer evidência de que o planeta Terra se importa com a própria vida num nível de consciência. Por isso que a gente fala muito da ideia de ciência, né? Como uma ideia que nortearia a consideração moral humana, né? Quanto aos outros animais, quanto os próprios humanos, contra outras espécies, quanto a outros indivíduos animais, né? Então, qualquer argumento que a gente vá desenhar, mas a gente vai ter que ser vegano por conta de saúde, a gente vai ter que ser vegano por conta do meio ambiente, a gente vai ter que ser vegano para tentar acabar com a fome de outros humanos no mundo, né? Essas são razões indiretas. Elas não falam no que realmente é o problema do veganismo e que fundamenta o veganismo como algo à parte do vegetarianismo, né? Porque o veganismo basicamente é um vegetarianismo ético, né? Mas que vai além da alimentação, daí tem a questão do entretenimento, o que for. Porque a preocupação maior é aquela da definição da Vegan Society, né? Evitar explorar os animais na medida do possível, né? E do praticável. Então, se de fato, mesmo que num clima, mesmo que não tivesse qualquer dano ao meio ambiente, mesmo que não tivesse qualquer dano à saúde, aliás, mesmo que tu comer animais fosse muito bom para tua saúde, mesmo que tu comer animais fosse muito bom para o meio ambiente, mesmo assim, né, nós teríamos argumentos de sobra para dizer que não, ainda comer animais é errado. Não é porque a gente tem algum lucro com isso que tá ok, tá bom? Vamos seguir. E lembrando, né, são argumentos acessórios esses do clima, né? Mas são razões interessantes para elencar, porque tem gente que no final do dia não se importa com os animais, vai apenas se importar com o ideal do meio ambiente ou o que for. Eu sei, parece até mentira. Às vezes a gente acha que uma pessoa não faz diferença, mas é porque a gente não faz a mínima ideia. Inclusive, tem um documentário muito bom na Netflix que se chama Cowspiracy, e ele aborda bem essa parte da sustentabilidade, que foi o que mais me convenceu a virar vegana. Esse documentário Cowspiracy é basicamente um ecologista, eu não lembro o nome dele, que tenta descobrir por que ele passou boa parte da vida dele tentando, sei lá, não tomar banho por muito tempo, não deixar a torneira ligada, ou essas coisas meio bobinhas, né, que a gente aprende lá na escolinha infantil, né, e de repente ele percebeu que, olha, tudo que ele tá fazendo é quase um zero pra nada, pra melhorar o mundo, enquanto ele comia carne, né, porque apenas um pedaço de bife já era suficiente pra, sabe, não destruir todo o esforço que ele fazia ali para salvar o planeta, sabe, tomando um banho de só 5 minutos, sabe? Então,
é um bom documentário para quem está preocupado com a pegada ecológica também, tá? Mas ele também vai nessa linha de ver, olha só, os animais, eles acabam importando em algum sentido. Mas se tu tá preocupado com a pegada ecológica aí do veganismo, é uma boa, uma referência interessante, né? Se tu tá preocupado com a pegada nutricional do veganismo, tem aquele documentário Game Changers, né? Para quem quer se informar por documentários, né? Se tu está preocupado com a pegada ética do veganismo, tu tem o Terráqueos e tu tem um outro documentário, o Dominion, né? Tu tem vários documentários hoje em dia, né? Se tu tá preocupado com a pegada do veganismo, da ética animal em laboratórios, tem um documentário do Instituto Nina Rosa, acho que é Nina Rosa o nome, esqueci agora o nome, é Não Matará, se não me engano. Enfim, vocês podem pedir nos comentários aí que eu listo os documentários sobre cada tópico que vai fundamentar o veganismo, especialmente por razões indiretas, tá? Mas, lembrando aqui, por razão direta, a gente tem que olhar para a realidade dos animais e ver que qualquer grande benefício que a gente possa ter da exploração deles vai ter que ser um benefício muito bem fundamentado para que a gente busque eles em vistas de ter que atropelar o bem-estar e a vida desses animais. A refeição é uma decisão que tem consequências políticas, econômicas, éticas, e é uma decisão diária, constante. Enfim, vale dizer também que esse processo de virar vegana, pra mim, não foi da noite pro dia. Cada um tem o seu ritmo aí de se adaptar. Tem gente que assiste um documentário e fica tão traumatizado que vira vegano da noite pro dia. Sim, nem sempre vai dar, muitas pessoas não vão conseguir virar veganas da noite pro dia, a gente tem que, de certa forma, respeitar isso, mas sempre falar pras pessoas, olha só, no final do dia, embora eu esteja te respeitando aqui enquanto indivíduo que toma suas próprias decisões, eu gostaria que você também estivesse respeitando os animais. E é por isso que eu gostaria de te convidar a se tornar vegano em termos urgentes, tá? Quanto antes, melhor. Especialmente porque depois que tu virar vegano e ver que dá pra ser vegano tranquilamente no dia a dia, né? Tu vai começar, né? Se tu tiver realmente uma preocupação ética com os animais, tu vai começar a se perguntar, cara, por que eu não virei vegano antes, né? Eu poderia salvar muito mais animais se eu tivesse virado vegano antes. Mas muitas pessoas de fato não vão ter muito, digamos, tempo, né, para se tornarem veganas. Elas não vão se tornar veganas num tempo hábil, digamos assim. Elas ainda vão passar talvez 1, 2, 3 anos contribuindo diretamente para mortes de animais. E aí a gente precisa entender que a realidade humana é muito complexa e nos resta, de certa forma, buscar auxiliar pessoa por pessoa, né, e buscar abordagens que não são as melhores abordagens, mas elas estão aí para tentar ajudar, como por exemplo a segunda sem carne, o reducitarianismo, né, correntes de altruísmo eficaz voltadas à diminuição pragmática, né, de sofrimento animal, ou o que for, né, são todas abordagens bem-vindas porque elas focam em diferentes públicos, né, mas sempre a gente tem que aproveitar as oportunidades para esclarecer, cara, no final do dia, se a gente está buscando a segunda sem carne, se a gente está aqui buscando reducitarianismo, de reduzir pouco a pouco, né, a nossa alimentação de origem animal, né, no final do dia isso só é uma questão que faz sentido e que deve nortear nossas ações, né, em função de que nós aspiramos ao veganismo, em função de que nós queremos na ponta da linha, lá no final, né, nós queremos de fato salvar os animais da melhor maneira possível, né? E não tem como salvar os animais da melhor maneira possível sem cogitar o veganismo, sem se tornar vegano. Mas no meu caso não foi assim, foi bem gradual. Conforme eu fui pesquisando mais, fui descobrindo o que realmente acontece, minha ficha foi caindo e aos poucos eu fui adaptando cada um dos meus hábitos. Quando isso começou pra mim eu tinha 16 anos, né? Minha família não era muito a favor assim. Então eu aprendi a cozinhar, fui descobrindo receitas, alimentos que eu nunca tinha experimentado e assim foi. Depois disso eu fui descobrindo sobre marcas que testam animais, marcas que não testam, o que eu tenho que olhar nos rótulos e aos poucos fui trazendo isso pro meu dia a dia. Foi assim, foi bem gradual. Enfim, Sim, essa coisa de ser gradual é justamente em função desses custos envolvidos. Ela falou ali, por exemplo, a família não aceitou bem, ela teve que pesquisar por conta própria, teve que selecionar produtos específicos, enfim. Eu já tratei disso em outros vídeos com outros termos, né? Tem um vídeo que eu vou colocar no card em algum lugar aí, né? Sobre as barreiras psicológicas do veganismo, né, falei também num outro vídeo sobre, esqueci agora o que eu falei especificamente, mas justamente elencando esse fato de que nós, enquanto animais gregários, animais sociais, nós buscamos aceitação, nós gostaríamos que nossos familiares aceitassem o que a gente faz, né, seria preferível que isso ocorresse, mas mesmo que não ocorra, a gente vai buscar amparo em outras comunidades que vão reconhecer a gente como aquele indivíduo que faz parte de algo
maior que a si mesmo, né? Por isso que muitos veganos, é muito importante a atuação de cada vez mais veganos em diferentes meios, para que pessoas de diferentes meios se reconheçam com a comunidade vegana em diferentes meios. Então é que acaba sendo um custo para muita gente o fato de que, olha só, os parentes ou amigos não me apoiam muito no veganismo, né? Tem que estar toda hora olhando o rótulo na hora de ir no mercado, vendo se essa marca, ela testa ou não animais, se, sei lá, ela explora animais de alguma forma, se tem animais mortos dentro desse produto ou o que for. Às vezes não há mercado, não há acesso a serviços, bens e serviços que seriam veganos, né? Então a pessoa acaba se desestimulando e ela acaba voltando a comer carne, ou ela volta a, sei lá, contribuir para a exploração de animais, simplesmente porque ela não consegue, né, ter formas facilitadas de viver aquele estilo de vida que ela sabe que é o melhor estilo de vida. E os gregos até chamariam isso aí de acrasia, né, que é a fraqueza de vontade. Mas enfim, né, isso é muito comum, é um processo individual para cada pessoa vai encontrar ali as suas dificuldades para se adaptar, mas acaba que o nosso trabalho aqui, enquanto pessoas que falam sobre veganismo abertamente, né, pelo menos da minha parte, que está voltada à ética animal, né, como um artifício teórico para a gente pensar o problema, né, da minha parte e da parte de muitos, o que nos resta é conscientizar, né, ainda que a gente reconheça que a conscientização não vai ser a carta final, né, a gente vai precisar de muita intromissão mercadológica na questão animal, a gente vai precisar de muita facilitação no estilo de vida das pessoas, a gente vai fazer, sabe, pessoas comuns que não entendem nada de ética de animal, de veganismo, elas vão ter que estar cada vez mais, a gente tem que fazer com que elas estejam cada vez mais abertas à ideia, ainda que elas nem tenham muita noção da ideia, né? Então, no final do dia, é um processo cultural, que sim, vai ter muita gente conscientizada ali, mas talvez a grande maioria não esteja consciente da importância de respeitar os animais, e ainda assim, no final do dia, elas vão estar respeitando, né? O ponto é que, se a gente está nesse estágio, nessa etapa de, olha só, o que me cabe é fazer um esforço, sabe, de representar e de ser esse exemplo de pessoa que é vegana e que vai passar o exemplo para mais pessoas que vão querer, vão ficar curiosas, vão se interessar por ser veganas, né? Nós devemos fazer algo a respeito, né, para de fato sermos veganos e darmos o exemplo de que o veganismo é o melhor, né? Então, no final do dia, meu ponto aqui é que muitas pessoas, né, nessa primeiro estágio de veganismo, quando não tem muitos veganos ao redor no seu círculo social, elas vão ter que fazer muito sacrifício, sim. Sacrifícios pessoais, tá bom? E elas vão fazer esse sacrifício e aí elas vão dar o exemplo, vão dizer que, ó, é possível. E quanto mais gente fazendo esse sacrifício, uma hora o sacrifício deixa de ser um sacrifício e se torna um senso comum, né? E é esse mundo que a gente está buscando aqui, um mundo no qual o veganismo é senso comum. Um mundo no qual tu falar sobre veganismo, né, seja algo até obsoleto, porque tu nem fala mais que as pessoas são não veganas, sabe? São apenas pessoas que já, por padrão, já reconhecem, né, que respeitar os animais é o correto e a gente deveria se esforçar em função disso. Eu, Adriana Lua, tenho o privilégio de poder ir ao mercado, ir a uma feira e decidir o que eu vou comer. Muita gente não tem, mas eu tenho. E se eu não preciso nem de carne, de ovo ou de leite pra viver, por que continuar com esse hábito? Porque é isso, cara, é um hábito. Nós somos condicionados a achar que esse era o certo desde que a gente nasceu. É um hábito que foi passado de geração pra geração, mas não significa que a gente precisa disso. Eu tô cursando o 6º período de nutrição e tudo que eu estudei na faculdade até agora só comprova isso. Além da minha experiência, né, de 7 anos vegana, estou aqui vivinha saudável. Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que quando a gente compra alguma coisa, querendo ou não, a gente tá incentivando isso. A gente tá financiando isso. Quem vira vegano não vira porque parou de gostar de carne ou porque do nada parou de gostar de queijo. Gente, não. Quem vira vegano vira porque percebeu que pode escolher diferente. Bem isso. Gostei. Quem vira vegano vira porque percebeu que pode fazer diferente, né? Acho que é isso que vocês que não são veganos ainda devem ter em mente. Vocês podem fazer diferente. Vocês realmente podem, tá? Não é, nossa, é impossível pra mim o que for, não. Não se limite, tá? Não se limite. Se quiser ser vegano amanhã, a partir de amanhã, tu pode. Eu sei que tu pode. Nem sei quem é que tá aí do outro lado da tela, mas eu sei que tu pode. Sabe? É simplesmente uma questão de ver o que deve ser feito, de estudar de fato o problema, né? De ver, enfim, o que dá para substituir ali na questão alimentar, de cuidar dos seus índices de B12 ou o que for, né?
de se preocupar ali rótulos de diferentes produtos no mercado, de, sabe, focar o teu alimento em vegetais, né, em alimentos de origem vegetal. Eu mesmo, recentemente, eu não sabia que dá pra fazer sorvete vegano, sabe? Eu pensava, não, sorvete tem que ter leite, coisas assim. Cara, esse fim de semana com a minha namorada eu fiz um sorvete maravilhoso de morango vegano, sabe? E tudo, só 2 ingredientes, banana e morango. A banana dá a consistência do sorvete, né, depois que ela vai congelada ali. Eu tava até pensando em fazer vídeo receita disso aí, muito bom, e tem gosto de paleta mexicana, sabe? E daí tu fica tipo, caraca, 100% fruta isso aqui, cara, não vai leite, não tem problema pra gente com lactose, o que for. Cara, são coisas muito simples que basta a gente só, sabe, se interessar. Depois que a gente vai fazendo, a coisa se torna tão comum que acaba o esforço, já não se torna mais um esforço, é o padrão. Então a minha mensagem aqui, né, assim como é bom ver que a Adriana Lu aqui é vegana, é que vocês também podem ser veganos, não é nenhum, nossa, que horror, o que for, não, cara, sabe? E infelizmente as pessoas só percebem que não é grande coisa depois que elas vão lá e fazem, né? Então se você quer realmente descobrir que não é grande coisa, é só ir lá e fazer, sabe? Simples assim. Como diria Aristóteles, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Então, se vocês repetirem o processo do veganismo, vocês vão ser o quê? Como é que é? Veganos. É simples assim, né? Hoje em dia, o consumo de carne, de qualquer coisa de origem animal, foi banalizado. As pessoas querem muito e elas querem o tempo todo. Então a oferta tem que estar à altura. Pra mim, o maior problema disso tudo é essa produção em larga escala e sem limites. Porque, mano, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Pra que todo mundo consiga comer a sua carne 2 vezes no dia, quantos animais vocês acham que tem que morrer diariamente? Isso sem falar do ovo e do leite, né? Que as pessoas consomem mais ainda. Enfim, é por isso que o impacto é tão grande. Não tem como atender essa demanda enorme e imediata de um jeito humano. E nem de um jeito que o planeta aguente. Eu sei que eu não vou mudar o mundo virando vegana. Mas se eu posso escolher diferente, se eu posso escolher não fazer parte disso, essa é a minha escolha. E veganismo não é só sobre dieta. Basicamente, envolve tudo que você compra. Porque os animais fazem parte da cadeia produtiva de vários outros produtos. Seja na forma de testes em animais ou usando diretamente um componente de origem animal na composição do produto. Deu pra entender? Já o vegetarianismo, que é só sobre alimentação, não engloba todo esse restante. Enfim, se você chegou até aqui, meus parabéns. Muito obrigada por ter me escutado. Remoto. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, que isso é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve aí. E se você ainda não me segue no Instagram, o que você está esperando? Eu sempre tô lá, sempre tô interagindo com vocês. É isso, até o próximo vídeo. Vou lá dar uma olhada no Instagram da Adriana depois. Mas bom, acho que deu pra comentar suficientemente, dar minha opinião sobre cada ponto que a Adriana elencou. Né, fico feliz de ver uma pessoa com 618 mil inscritos falando abertamente do veganismo, dando as razões pelas quais ela é vegana, né, de fato fundamentando essas razões. Fico relativamente triste porque ela não focou muito na questão ética, no máximo ela foi ali na questão ambiental, né? Mas também é uma questão de educação filosófica. As pessoas realmente não têm muita bagagem para falar da questão ética. Geralmente, os animais estão sofrendo, isso é errado, então eu não vou mais fazer isso, sabe? Geralmente é esse o raciocínio, que é um raciocínio correto, mas que muitas pessoas não vão, sabe, ir na onda desse raciocínio porque elas querem os motivos pelos quais esse é um raciocínio correto. E aí que a gente precisa se esforçar para dar as razões, para estabelecer os princípios, para desenhar os argumentos e mostrar por que eles são consistentes e por que eles são verdadeiros na defesa dos animais, né? Que é um papel que eu tô tentando fazer aqui no meu canalzinho aqui no YouTube, né, de apenas 10 mil inscritos. Espero um dia chegar aí a atingir esse público amplo e que é um público que precisa ouvir boas defesas dos direitos animais, né, aqui na internet. Mas bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou tentar, se vocês pedirem aí mais, eu vou fazer mais vídeo react. Eu peço também que vocês comentem nesse vídeo, deixem a sua curtida toda, sempre sério, sabe? Eu odeio ficar pedindo curtida, por isso que eu não peço lá no começo do vídeo, mas infelizmente o YouTube funciona assim, sabe? Tem que curtir vídeo pro YouTube, sabe, indicar pros outros, né? Mas enfim, se vocês quiserem não curtir, também tanto faz, tá? Isso sim, é só uma questão de escolha de vocês. Agora os animais já não é uma mera questão de escolha, e fico triste que a Lua falou isso, mas faz parte, as pessoas vão ter opiniões distintas, né? Ainda que algumas a gente possa considerar como erradas e outras como verdadeiras, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou direto agora para a caixa de comentários para continuar a conversa com vocês. Se você é um inscrito aí da Adriana Lua e chegou nesse vídeo
Por favor, considere se inscrever aqui no canal para ouvir o que mais eu tenho a falar sobre ética animal, veganismo, direitos animais, enfim, questões filosóficas, né? E eu acho que é isso, tá? Então, se quiserem ser membros do canal, muito obrigado, então, pela atenção e pela disposição em fazerem a diferença aqui na divulgação filosófica da causa animal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até!